Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter connosco Pedro Martins, que como jogador jogou em clubes como o Feirense, o clube da sua terra, o Sporting, o Vitória de Guimarães, e além disso depois enveredou pela carreira de treinador, onde fez sucesso em Portugal, colocando na Europa os 3 clubes por onde passou, Marítimo, Rio Ave e Vitória. Depois foi lá para fora, fez história na Grécia e agora encontra-se longe de nós, no Qatar, mas teve tempo para vir ter connosco e por isso nós agradecemos aqui a sua presença. É um prazer e parabéns pelo podcast que tem, é fantástico, tive a oportunidade de ver e é um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado. Antes de começar, o Ricardo faz sempre uma pequena introdução de convidado, espero que goste. Vamos lá então. Pedro Já Martins. vi que é o mestre. Pedro Martins, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Nascido em Santa Maria da Feira e cresceu numa família com mais 2 irmãos rapazes, forte relação com a avó, que o criou. O seu pai tinha uma empresa de reparação de automóveis e a senhora sua mãe uma loja que nos primeiros anos também era a casa da família. Traquina e apaixonado pelo futebol desde miúdo, a bola sempre foi o seu brinquedo favorito. Não era o maior fã da escola, chegou a trabalhar na empresa do seu pai, na área de contabilidade, durante 6 meses, por ter deixado de estudar aos 16 anos. A ligação ao futebol surge bem cedo, quando o seu pai era dirigente do Feirense e o Pedro ainda se recorda das viagens para jogos fora, bem como de ver o Silva Moraes ou o Pinto a aquecerem no balneário. Começou a jogar aos 7 anos no Feirense, depois de se destacar nas Olimpíadas da Feira e ter chamado a atenção do primo daquela que anos mais tarde viria a ser a sua esposa. Permaneceu no Feirense até aos 23 anos, mas com 16 chegou a ir treinar ao Sporting, só que o namoro que tinha fez com que não se quisesse afastar de casa. No relvado começou como avançado e mais tarde foi recuando para médio, por influência do Sr. Álvaro Carolino. Chega ao Vitória, depois de uma noite em que teve de sair de casa para espairecer e decidir o seu futuro, e foi uma época a grande nível com o Mr. Quinito. Acredito que ainda tenha saudades de quando o Mr. fazia o 11 com pares de meias. Seguiu-se o Sporting, apesar do interesse do Benfica, Porto e Bayer Leverkusen, e mais tarde o regresso ao Norte para jogar no Boa Vista pela mão de João Loureiro, que celebrou o seu contrato num guardanapo no hotel em Lisboa. Como jogador sénior representou o Feirense, Vitória, Sporting, Boa Vista e Alverca, tendo conquistado uma supertaça Cândido Oliveira, e de notar que o Pedro chegou internacional lá pela Seleção Nacional num jogo frente à Irlanda do Norte, onde substituiu o mítico Oceano. Como treinador principal orientou o Sindicato de Jogadores, União de Lamas, Lusitânia de Lourosa, Sporting de Espinho, Marítimo, Rio Ave, Vitória, Olympiacos e atualmente o Algarafa, tendo já conquistado 3 ligas gregas seguidas e uma taça da Grécia. Além disso, já alcançou feitos como o 5º lugar ao serviço do Marítimo, proeza alcançada pela equipa do Pedro, que ainda não foi repetida pelos insulares, qualificação do Rio Ave para a Liga Europa, 4º lugar com o Vitória, treinador com mais jogos e vitórias na história do Olympiacos, são 220 jogos e 142 vitórias, e o segundo português com mais tempo de trabalho na Grécia, apenas superado pelo campeão europeu Fernando Santos, tendo sido, na Grécia também, considerado por 2 ocasiões o melhor treinador a atuar no campeonato grego. Mais recentemente, foi eleito o melhor treinador a atuar no Qatar. No campo pessoal tem 2 filhos, o Ricardo e a Bárbara. Ídolos de infância, Serginho, ponta de lança do Feirense e mais tarde do Futebol Clube Porto, Jordão e Chalana. Lá está, relacionado com Jordão e Chalana, uma das recordações mais tristes da sua infância foi a meia-final perdida contra a França no Euro 84. No capítulo das referências, Carlos Queiroz é uma das principais no treino, pela profissionalização que imprimiu no futebol. Pedro Barbosa, um dos melhores com quem jogou. Noutras modalidades aprecia basquete, futsal, hóquei e pádel. Teve um restaurante chamado Fair Play, na Feira, e esteve ligado à Cronos durante 6 anos, juntamente com Paulo Alves. Não é muito supersticioso, apenas se benze, mas se estiver num ciclo de vitórias gosta de manter o mesmo casaco. nunca foi de noitadas, tanto que a única noite que não respeitou os horários foi no casamento do seu irmão, coincidiu com a primeira jornada do Campeonato Nacional de Júniores. Cabrito e maçada de frango são alguns dos pratos favoritos, gosta de férias na praia e não sei se já fez as férias na Costa Alentejana, que sei que era algo que estava na sua lista. Já fiz recentemente. E para terminar, na 7ª arte, Lista de Schindler é o seu filme de eleição, e mesmo para terminar afirma que é um treinador de clube, daí os projetos longos, que a sua gestão é feita de proximidade,
que é muito mais realizado como treinador do que como jogador e diz que todos os dias se levanta feliz porque vai fazer o que mais gosta. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, Pedro Martins. Uau, parabéns. Há memórias em que eu já me tinha esquecido. Eu estou cá para Muito isso. Estou cá para recordar. Fantástico. E Vamos a isso. a minha primeira pergunta é uma curiosidade e é o seguinte, que é: o que é que o Mister, o treinador Pedro Martins, diria se treinasse o jovem Pedro Martins, jogador, que se estreia pelo Feirense frente à União de Coimbra e faz um atraso para o guarda-redes e dá o segundo gol da equipa visitante? Não, teria dito aquilo que eu também assimilei com os meus colegas. Eu tinha 17 anos, foi o meu primeiro jogo oficial pela equipa principal e eu entrei, acabo de entrar e faço um passo para o guarda-redes e é interceptado pelo ponta de lança adversário e faz gol. Aquele momento parecia que tinha caído. Mas rapidamente reabilitei-me e fiz logo gol. Eu próprio fiz gols de rompante e as coisas ficaram mais equilibradas. Aquilo que eu teria dito ao Pedro é que continuasse a ser aquilo que ele é, continuar a trabalhar, não mudaria nada. Eu acho que nesse aspecto o Pedro, o jogador, não precisava dos conselhos como mentor do Pedro treinador, porque de facto eu estava muito focado naquilo que eu pretendia ser, que era profissional de futebol, e portanto nesse aspecto nada me movia ou alterava a minha forma de estar. Sim, e mesmo o Pedro jovem seguia muito a sua intuição e tomava muito essas decisões, as decisões. Eu sempre tomei decisões, sou independente praticamente desde os meus 16, 17 anos e sempre tomei as minhas decisões porque era aquilo que eu acreditava e a minha linha orientadora nunca fugiu, porque naquilo que eu acredito eu não há nada que me faça de mover para aquilo que eu pretendo. Muito bem. Sim, tanto com o Mister, ao nível da intuição, eu já vi várias entrevistas em que diz que ainda hoje, muitas vezes, seguia pelo feeling que sente, o que é perfeitamente normal num líder, e portanto acho que é uma característica que o vai acompanhando até ao Ricardo, dias porque acredito mesmo nisso, porque nós temos tanta informação, há muitas coisas que acabou de referir, eu já não me lembrava, ou teria que passar. Há muita informação que já nós não temos memória dela, porque a nossa memória é muito seletiva e com esta idade, à medida que vamos avançando, ela é evidente. E há situações em que eu tomo medidas de uma forma, como disse, de momento. E depois, mais tarde, tento perceber porque é que tomei determinadas posições. Normalmente isso acontece quando eu estou no banco, por exemplo, e tomo decisões, e porque é que tomei aquele tipo de decisões, estou extemporânea, e depois venho a refletir, a pensar seriamente naquilo que aconteceu e depois encontro respostas mais à frente. E portanto, eu nesse aspecto confio muito no meu feeling inteiramente. E até podemos, para começar Eu também... sou consciente, é um bocadinho isso, não é? É muita experiência que tenho. Nós, com o nosso consciente, não temos a noção disso. Eu sou consciente, vai-nos dando sempre experiências. Exatamente. Até podemos recuar aos tempos de jogador, porque também me parece pertinente fazê-lo. A ida para o Vitória eu acho também entronca um bocado nisso, porque havia vários interessados, o assédio era grande, penso que o Pedro na altura não tinha agente, mas estava a ser procurado por muitos agentes e, como eu disse na introdução, o Pedro até teve que ir espairecer um bocado nessa noite, que é para depois tomar a decisão de chegar, de aceder ao pedido de Pimenta Machado e ir para o Vitória. Conte-nos essa fase da sua esse vida. dia foi muito complicado para mim. Primeiro, eu estive no Feirense muitos anos, são 15 anos. E como jogador, desde a formação, e o meu pai e os meus irmãos, todos nós somos feirenses, desde que nos conhecemos. Eu naquele dia tomei uma decisão que não era não continuar no Feirense, sabendo que tinha muitos clubes, mas a minha principal preocupação, ou o que me afetava naquele momento, é de facto o cordão umbilical que me estava ligado durante tantos anos, eu tinha cortado naquele dia. E, portanto, para mim foi difícil, como deve calcular, aquela noite, aquele dia. E, portanto, tive necessidade, de facto, juntamente com um grande amigo meu, estarmos juntos. E, na altura, não tínhamos telemóveis. Vamos a falar, eu não tinha, já havia, mas muito pouca gente. Eu, pessoalmente, não tinha. Então, a minha casa não parava de tocar. Era quando chegou a casa, os interessados. E, quando chegou a casa, a minha esposa estava super preocupada porque é que não conseguia contactar. E foi nessa altura que
que recebi o convite do Vitória entre vários, felizmente. E foi foi ser orientado por alguém que o conhecia bem, porque nos duelos contra o Sporting de Espinhos ele tinha atuado bem e o Quinito gostava Eu conhecia de si. muito bem o Espinho também, conhecia as equipas do Quinito. O Espinho tinha super equipas, tinha equipas de facto talentosas e de facto foi sempre, aliás, mais tarde eu tinha a curiosidade de ir para Espinho, treinar o Sporting de Espinho, porque eu acho que era um excelente clube que me daria À sua imagem. à minha imagem, que me daria garantias de poder concretizar os meus objetivos, que era chegar à Primeira Liga e fazer disso carreira como treinador. E o Espinho nunca me saiu também da cabeça, como não saiu da cabeça mais tarde vir a querer treinar o Vitória de Guimarães. Força, Zé. É porque, para ainda não sairmos do Vitória, com tantos interessados, e são muitos, o Ricardo falou de alguns, como é que foi essa tomada de decisão de chegar ao Vitória de Guimarães? Porque o Vitória e como é que foi esse processo de tomada de Há decisão? uma conversa decisiva com o Pimenta e o que Machado. É que encontra também? Com o Pimenta tem uma curiosíssimo. Eu quando cheguei lá de manhã, o Vitória já tinha as instalações que tem neste momento. Já tinha a academia, que era Já tinha algo academia, inusitado para a época. Ninguém tinha, Nem os não tinha o estrangeiros Porto, Benfica, Sporting. Estava muito aquém e o Vitória já tinha umas instalações incríveis. Aliás, o meu último ano, o Vitória ainda tinha o mesmo tipo de instalações, já estavam um bocadinho obsoletas, do tempo do Pimenta Machado, para ter a noção do que era de facto o luxo e a qualidade do complexo do Vitória. Era de facto fantástico. Então ele fazia sempre, como era de facto o grande orgulho do Pimenta Machado, era o complexo do Vitória, e ele fazia sempre questão, antes de negociar com os atletas, mostrar para ter algum impacto, até de qualquer forma a amedrontar o atleta, a não se esticar em termos de negociações. E foi isso que aconteceu, ele mostrou-me tudo. Na altura ele fez-me uma proposta, muito sinceramente, embora eu ainda estava ao abrigo da Lei Bosman, portanto ainda não tinha as novas leis não estavam no mercado, e ainda estava nesse aspecto, ainda estava ligado ao Feirense, e eu passei o clube que me iria aceitar iria ter que pagar as contrapartidas necessárias ao clube, mesmo não tendo contrato. E o Pimenta fez-me uma proposta que eu não achei, para mim era todo impensável, e disse-lhe isso. Gostei muito, instalações fantásticas, o Vitória é um grande clube, mas por esses valores esqueça, porque eu não venho para aqui. Então ele levou a voz dele: mas o quê? Mas quem é que o senhor pensa que é? Estou-lhe a dar uma proposta, uma possibilidade de jogar no Vitória de Guimarães, e agora não vai aceitar. Aquela voz imponente que ele tinha. Sim, doutor, agradeço-lhe o convite, mas com estas condições não há a mínima hipótese de termos qualquer garantia. Eu não vou sair de um clube que eu tenho no Feirense com as condições que tenho, porque eu já era dos jogadores mais bem pagos no clube, tinha a minha vida muito estável em Santa Maria da Feira, embora eu sempre quis dar o passo, não lhe disse isto como é evidente. Eu não vou sair de uma situação onde de facto não me satisfaz. Então ele assim, então quais são os seus números? Eu dei-lhe os números e ele não discutiu absolutamente mais nada. Ele aceitou, disse na altura o secretário, que era, já não me recordo o nome, assina o contrato com o Pedro. Acabámos de bater o contrato, assinámos o contrato, apertámos as mãos, e ele diz-me depois: é isto mesmo que eu quero, é destes jogadores que eu quero no Vitória Guimarães. Parabéns, você é teso. E foi esta história que eu tenho com o Pimenta Machado. Sim. E depois acaba por apanhar Quinito, e nós ainda agora recentemente tivemos aqui com o Fernando Meira, que também o apanhou no Vitória. Não se cruzaram, penso que não se tenham cruzado com o Fernando Meira, acho que não. Foi o ano Exato. que O Vitória, mas ele, o Fernando é mais jovem. Mas ele falou muito bem do Quinito, e efetivamente o grande traço que sai do grande mister Quinito é precisamente a forma como ele humanizava os jogadores e adaptava o próprio discurso às diversas situações. Portanto, era um treinador que acarinhava se fosse preciso acarinhar, se precisasse de despertar algum sentimento, e o Pedro até já referiu. O Quinito era um treinador fora da caixa, não havia nada do género em Portugal, zero. E portanto, todos os jogadores, e se as coisas começassem a correr bem, então eu passei um ano maravilhoso, porque Vitória fizemos um 4º lugar, fizemos uma época fantástica, andamos em muitos momentos em terceiro, a jogar bem, a jogar com qualidade, os adeptos gostavam imenso,
e portanto tive um ano absolutamente fantástico. E depois com o Quinito, que é extraordinário, é uma pessoa que nos disponibiliza bons momentos. Me deve calcular, então foi um ano top. Foi dos melhores anos que eu tive, não só desportivamente, mas também com o dia a dia, com aquilo que nós passamos, a vivência de balneário. A vivência de balneário. Com o Quinito foi com o bem-estar. O Quinito foi absolutamente fantástico. Pode-nos contar a história da champanhe antes de um jogo? Essa é muito boa. Por acaso estávamos numa fase muito complicada e íamos jogar no Restelo um dia antes da passagem de ano, ou 30 ou 31. E o Quinito estava a ser naquele momento algo contestado. E normalmente ele tinha uma caixa, uma mala toda ela metálica, e ele só trazia um par de cuecas, umas meias, e naquele dia trouxe uma champanhinha com copos em plástico. Ele disse: meus meninos, eu vou abrir a champanhe, porque eu sei que hoje nós vamos ganhar, e portanto antes da passagem do ano nós já vamos celebrar, porque hoje nós nem tempo, hoje está-me a cheirar, que ele tinha esta expressão constante, hoje está-me a cheirar que hoje vamos dar aqui uns chocolatezinhos, meus meninos. Abriu a champanhinha, um bocadinho a cada um, brindámos antes da passagem de ano e vencemos na altura a equipa do João Alves, que eram as equipas do João no Restelo eram muito boas, muita qualidade, e nós fizemos um jogo fantástico. E essa memória, tenho isto, que a equipa sentiu-se de facto confiante. Muito bem. Zé. Segue-se o Sporting, não é? Em 95, 96, um Sporting que não estava num período ganhador, continuou sem estar, mas que tinha grandes lendas. Pedro Barbosa, com quem se tinha cruzado também no Vitória. Foi como fomos juntos para tinha Oceano, tinha o Vidigal, enfim, teve lá 3 épocas. Conte-nos o processo também de ida para o Sporting e como é que foi chegar, dar o grande salto, não é? Tinha dado um grande salto e agora deu para um grande clube português. Não, felizmente também, fruto da época que fiz, e o Pedro Barbosa também fez, na altura o Zolvic também fez uma época, mas de facto a grande época do Zolvic foi no ano seguinte. No ano seguinte, onde ele rebenta e vai para o Porto. De facto, nós tínhamos uma equipa e na altura havia muita gente me interessada, não só o Sporting, mas havia muitos internamente, como também no exterior, o Bayer Leverkusen, o Porto, o Benfica, chegou a haver contactos, enfim, fruto daquilo que nós também fizemos durante como equipa. Sim. E depois foi sobressaindo na minha posição. E portanto foi nesse aspecto, apareceu o projeto Sporting, que me satisfez imenso, também satisfez as necessidades financeiras do Pimenta Machado, e isso cruzou-se e foi um casamento perfeito. O Pimenta Machado não era fácil de negociar, não é? Foi tranquila a negociação ou teve alguns problemas? E entre o Vitória e o Sporting, e Vitória? Não sei. Isso não passou por mim. Aliás, devo-lhe dizer, por exemplo, quando eles chegam a acordo, o Pimenta liga para a minha casa, tudo isto pelo telefone, não estou a brincar. Eu só falei uma vez com o Pimenta, mas fora do dia de jogo, mas a única vez que eu estive com o Pimenta Machado foi quando assinei o contrato, e mais tarde, quando vou para o Sporting, tenhamos algo em privado, é quando ele me liga: Pedro, tenho aqui uma proposta de Sporting, eu queria saber se estás interessado. Eu disse que sim. E eu disse: como é que é a tua vida com o empresário? Doutor, não tenho empresário, você pode fazer o negócio com os valores que eu pretendo. E ele disse-lhes: lá estás tu, ó Pedro. E ele disse: você está-se a esticar outra vez. Eu disse: doutor, você é um negociante de peras, você sabe mais que... melhor do que ninguém, eu podia arranjar um intermediário como o senhor para fazer o tipo de negócio. Então ele todo inchado, todo orgulhoso, e foi ele que fez o negócio. E depois o Pedro também foi muito inteligente na história do apartamento, pensou, quando chega a Lisboa. Também teve inteligência na negociação. É porque na altura os clubes pagavam as rendas, ok, e eu escolhi um bom apartamento, o mais caro, e depois, mais tarde, passado 3, 4 meses, fruto da renda que recebia de Sporting, comprei apartamento em Lisboa. Sim. Aquela que viria a ser a minha casa durante 10 anos. Era o presidente de Santana Lopes aí já? Era foi o Santana Lopes. E chega ao Sporting e apanha Carlos Queiroz, que é um treinador muito importante porque marca uma nova geração no treino em Portugal e acaba por ser um dos grandes fundadores desses princípios que se envolveram depois a partir dos anos 90. Como é que foi lidar com um treinador que
e já ouvimos várias vezes aqui também essa experiência, que era um treinador que não negligenciava a parte física, mas se incluía sempre com um objetivo tático, sempre com pensamento no jogo. Já havia essa preocupação por parte de Queiroz. Como é que foi encontrar esse treinador já um bocadinho diferente? Eu gostaria de fazer sempre bem, eu já tenho muitos anos. Eu disse há bocadinho, já tenho 37 anos como profissional, mas como estudioso já tenho um bocadinho mais. Porque, como disse, desde os meus 5, 6 anos que acompanho o futebol através do meu pai, e portanto vou tentando perceber o que é que se passou no futebol desde a década de 70 até a atual. Portanto, na década de 70, praticamente o treinador era o que fazia tudo em Portugal. Sim. Praticamente não tinha adjunto, ou o adjunto na altura era algum ex-jogador que era responsável pelos coletes, trazer as bolas. O resto da função era toda dos treinadores. Depois, na década de 80, sensivelmente a meados de 80, há aqui a introdução do preparador físico. E o preparador físico vem da parte de praticamente todos eles do atletismo. Daí eu digo, muitas vezes, lá está a minha, não sei se há alguma relação ou correlação com isto, de facto, naquela altura, muitos dos jogadores profissionais tinham muitos problemas de pubalgia, fruto do trabalho que era feito pelo atletismo, que os professores introduziram no futebol. Tudo errado, hoje tudo errado, não faz parte. Mas começou-se por alguma coisa. O treinador deixou de ter só a função toda, a introdução do preparador físico, até à chegada do Carlos Queiroz, em que de facto começa a meter toda a gente nos seus papéis, e a metodologia especificamente de futebol. E portanto ele de facto, além de nós estarmos, ele é o mentor de todo o futebol que nós tivemos, desde a formação na Federação, desde a formação de técnicos, de treinadores na Federação Portuguesa de Futebol. E de facto ele alterou. E depois há um grande impacto, é com a vinda do Mourinho, que dá ênfase àquilo que o Carlos Queiroz fez durante tantos anos. E portanto eu tenho a noção que de facto ele foi muito importante, foi meu treinador. E quando tive a oportunidade de trabalhar com ele em clube, porque em clube é diferente da seleção, ele foi meu selecionador nos sub-18, sub-19, e portanto completamente diferente. Tive a oportunidade de facto de perceber a qualidade do treino que ele tinha, e de facto já estava muito à frente. Era o único, não estava à frente, era o único. E portanto nesse aspecto era muito forte. Tinha a gestão por vezes com o grupo é que era mais complicado, e nesse aspecto, mas em termos metodológicos, em termos do que é o conceito de treino e de uma preparação de uma equipa especificamente para o futebol, o Carlos Queiroz claramente estava à frente, e aprendi e bebi muito dele. Sente que tinha algumas parecenças, pode-se fazer algum paralelismo com o Osvaldo Ferreira, que é um bocadinho mais velho e que também era muito forte no treino e pecava um pouco na relação com os jogadores? Ou acha que não? Porque apanhou muito mais tarde depois. Eu apanhei o Josualdo, o Josualdo muito mais tático. O Carlos Queiroz conseguia englobar a parte física, a componente física, integrada com o treino. E era nesse aspecto mais completo, na minha opinião. O Josualdo taticamente e a forma... e estrategicamente era de facto era aprimorado, mas de facto o que eu achei mais completo, na minha humilde opinião, foi o Carlos Queiroz, porque identificava, ou pelo menos identificava mais com aquilo que ele introduzia nas equipas. E se calhar se juntasse, fizesse uma fusão entre o seu treinador seguinte, que foi Otávio Machado. São todos diferentes. Sim, mas isso. A parte do Otávio Machado de escudar o balneário, de vos proteger das pressões exteriores. Mais militar também. Sim, mas isso depois é outra vertente, se calhar, que também. Eu, para mim, estava perfeitamente à vontade, porque eu identificava-me com aquilo, com a forma como o Otávio fazia a sua liderança, a sua gestão. Era rigoroso, mas quem trabalhava bem não tinha nenhum problema com ele. Zero, absolutamente zero. Portanto, não achei. Agora, quem não respeitasse, quem não cumprisse as regras, quem não fosse altamente profissional, aí tinha dificuldades com o Otávio. Mas, de facto, eu bebi do Otávio, bebi muito do José Coceiro em termos de comunicação. Ajudou-me imenso
naquela transição que acabo como jogador e começo a trabalhar. Ele ajudou-me imenso na própria gestão do dia-a-dia do treino, de um planeamento de equipa. Foi muito importante. O Casqueiros também, quer ser eu não me esqueço do Álvaro Carolino, também era muito inteligente. Foi ele que me tirou de ponta-lança e meteu-me para médio defensivo. Na altura não achei nenhuma piada, não gostei. Mas depois percebi logo que ele é que está certo, ele é que tem razão, porque esta de facto é a minha posição. Que devo atuar. Eu bebi de todos eles muito e foram muito importantes. Ainda hoje não consigo dizer quem foi o melhor, mas de facto deles todos eu bebi. Até porque bebe um bocadinho de várias vertentes de cada um. Muito. Sim. E depois a minha experiência também, Claro. como atleta, as minhas vivências. E depois é o seu cunho pessoal, não é? O meu treino, aquilo que eu pretendo para as suas ideias, não é? minhas ideias. Se calhar, avançando para a parte treinadora, ainda tens aí mais alguma engatilhada? Não, é isso. Eu só queria, até em relação ao Sporting, porque depois a última época do Sporting há aqui há uma mudança muito grande no Sporting, que vêm jogadores, porque se calhar vocês em 96, 97 lutam com o Porto, se calhar não com uma equipa com muitos bons valores, mas depois o Sporting investe muito em alguns jogadores que não estavam preparados e o Pedro já referiu que não sentiam tanto o clube como os que lá estavam. 97, 98 foi um ano particularmente difícil. Fizemos uma época sofrível. A vinda de muitos jogadores, a identidade que nós tínhamos, perdemos-la naquele ano. Ou foi difícil dar continuidade àquilo. O Otávio também saiu. Várias coisas mudaram e a época foi muito sofrível. E depois já de facto a grande reestruturação que o Sporting faz em 98. Eu só queria puxar este tema porque há uma história muito que mostra bem também já a disciplina que o próprio Pedro tinha enquanto jogador, que é aquele seu colega de quarto contra o Farense, e a forma como o Pedro mostrou ali alguma liderança e alguma ajuda até naquilo que a perceber aquilo que era o clube, e que depois isto também já se mostra, já são pequenos sinais do que viria a ser o treinador, não é? Se puder contar essa história, que é muito interessante. Não quero falar em nomes, mas isso não interessa quem é, não interessa quem é. Porque eles estavam muito habituados de onde vieram, no continente onde vieram, e naquele momento ele queria sair para a noite, estava tudo prontinho para sair. Já engalanado. Não vais ter cobertura da minha parte, jamais, isso é impossível. Mas amanhã vamos ter um jogo importante, então não posso sair agora. Não, só vou beber um copo, já venho, esquece que se tu saís do quarto vamos ter problemas. É um jogo importante amanhã e... Ele tirou a roupinha. Depois da saída do Sporting ainda tem uma passagem no Boa Vista e depois chega ao Alverca numa fase final da sua carreira e é José Coceiro, depois apanha José Coceiro, que é muito importante na sua transição, até porque o convence a ficar mais um aninho a jogar, apesar de já não ser essa a sua ideia, e depois em 4-5 vai com ele para o Setúbal como adjunto. A minha pergunta, e essencialmente sobre esta transição, e depois em 4-5 está no Setúbal e no Porto com o José como adjunto, é mais do que o curso de treinador. Este tempo que passou com o Conceito terá sido muito importante para aprender. Riquíssimo. É isso. E o que é que aproveitou para retirar? Como é que foi o seu trabalho ali de enriquecimento? Por variedíssimas razões. Primeiro, eu falei do planeamento, era importante para mim. Não tinha a menor noção porque nunca estive nessa área. É importante, para mim foi fundamental. Em termos de metodologia também. Comecei-me a perceber de muita coisa do que era feito. Outro aspecto para mim também em termos mentais. Isto é, nota-se quando nós acabámos futebol, e vi isso em muitos colegas meus, por isso é que não é por acaso, por exemplo, que muitos colegas meus acabaram futebol, muitos deles acabaram-se por separar mais tarde, ou durante, porque de facto é um impacto tremendo quando acaba o futebol, e nós não temos absolutamente mais nada a não ser o que era ser jogador de futebol. E eu tive muitos colegas que não tinham nada, acabou o futebol, acabam-se as rotinas. Não sabiam o que é que haviam de fazer, porque não tinham nada, não se prepararam e não tinham nada, absolutamente nada, de forma a colmatar uma paragem abrupta como esta de jogar à bola, de ser profissional. E para mim foi extraordinário, porque acabo de jogar e enveredo logo como treinador
adjunto do José, para mim foi fantástico. Eu lembro-me que eu via jogos, batia jogos a todo lado. E eu começava os jogos na sexta-feira e acabava na segunda-feira à noite a ver jogos em todo lado, ou no norte, no sul, no Algarve, em Braga, em Guimarães, batia tudo. De manhã à noite era sempre. Cheguei a ver 2 jogos por dia, quando o Vitória não jogava. Não era o dia do jogo do Vitória de Setúbal, e para mim deu-me uma bagagem tremenda, além do conhecimento que o Zé tinha e da experiência que ele tinha em termos de gabinete. Para mim foi fundamental. Eu vi numa entrevista mais ou menos recente que deu, e foi uma frase que eu extraí porque acho que é particularmente reveladora, em que o Pedro disse: eu sinto-me muito mais treinador agora do que sentia jogador quando era jogador. E eu queria perguntar quando é que começou a sentir que era mais treinador do que jogador. Eu adoro o treino. Eu adorei jogar a bola, aliás, desde que eu me lembro sempre joguei a bola, com uma bola debaixo do braço. E a minha infância é fantástica, é fabulosa. Mas de facto o treino alimenta-me mais aquilo que a minha personalidade necessita. E de facto o treino para mim é tudo. É o treino, é o jogo, é a gestão de grupo, é a gestão de jogadores, individual, coletiva. É a comunicação com adeptos, é a comunicação com a direção, enfim. É tão abrangente que é extraordinário. O Pedro fala muitas vezes em gestão de proximidade. Em que é que ela se materializa exatamente? Se puder dar exemplos até para quem gosta de futebol. Não, eu tenho a noção, para mim a minha liderança só faz sentido se eu conhecer o meu atleta a fundo. E quando ele não está bem, eu tenho que perceber o que é que se passa. Por vezes, como disse, eles não gostam muito desse tipo de intimidade, a falar sobre os seus problemas pessoais. Mas para mim é importante. E eu não me escondo no meu gabinete e eu vou ao encontro deles. Eu não sou um treinador em que me escondo no gabinete e que só me vê na parte do treino ou do jogo. Não acontece isso comigo. Eu tenho que ter a noção de saber que o meu atleta está bem, se tem algum problema. Tenho reuniões com médicos constantemente para perceber tudo ao pormenor, porque de facto é essa proximidade que eu quero manter e não estou arrependido. Eu tenho que perceber, por vezes há um desgaste, nomeadamente quando nós estamos mais tempo num clube, algum desgaste de imagem, mas mesmo assim eu continuo a preferir este tipo de liderança do que aquela em que é mais desfasada, em que há maior afastamento entre o treinador e o jogador da bola, e acontece com muitos treinadores que estão na atualidade. Sendo que a obsessão é essencial para o sucesso? Não. Mas o compromisso, a atenção, o detalhe, a entrega, sim. Agora eu consigo gerir. Já fui mais obsessivo, já perdi muito mais tempo, mas também com coisas mais banais. Hoje já sou mais seletivo e há coisas que não me tiram do sério que me tiravam há 10 anos atrás, por exemplo. Já é mais seletivo a minha forma, também é pela experiência que vou tendo, quer como jogador, quer como treinador, que me fazem entender estas coisas. Muito bem. Depois dessa experiência como adjunto, aproveita ali que o Coceiro vai para a seleção sub-21 e decide seguir o seu caminho. E tem aqui estas passagens por União de Lamas, uma época, 2 épocas no Lourosa, no Lusitânia de Lourosa e no Espinho. E eu vou aglomerar aqui a pergunta nas 3, porque viveu várias realidades diferentes umas das outras. Por exemplo, viveu a questão dos salários em atrasos no União de Lamas, viveu no Lusitânia de Lourosa, um clube com orçamento baixo, mas que era cumpridor e que tinha uma massa adepta muito, muito forte, e depois no Espinho viveu a realidade de um clube com ambição de subir, mas que se calhar estava a tentar sonhar demasiado alto, no sentido em que vivia um bocadinho acima das possibilidades. O sumo todas estas experiências diferentes, o que é que nos pode dizer sobre elas e como contribuíram depois para o salto que deu mais à frente? Olha, eu se pudesse voltar atrás, a forma como eu comecei voltaria exatamente o mesmo. Para mim é fantástico. E não esquecer do sindicato. Sim, para mim foi uma aprendizagem muito grande, foi importante para mim, até porque muitos deles
serviram-se de cobaia para o meu processo de treino e deu para determinados exercícios, para prever, para antecipar situações em termos de treino. Para mim foi importante. Dá uma bagagem tão grande, de facto tem histórias riquíssimas e todas elas eu não voltava atrás, porque de facto toda a gente devia de passar por aquilo que eu passei, que é absolutamente assombroso. De facto, Para dar algum exemplo, sim. tenho muitos exemplos. Sim, alguns. Assim. União de Lamas, por exemplo, esta flexibilidade que nós também temos de ter, nomeadamente em clubes, onde não estão reunidas todas as condições de trabalho. E muitos treinadores são fundamentalistas e não percebem isto, e eles têm que se adaptar a isto. É este conceito que eu dou. Por exemplo, no União de Lamas nós não tínhamos luz natural, não tínhamos luz artificial no relevado e só tínhamos no pelado. Nós éramos amadores, o pessoal treinava às 5, das 5 até às 6 e meia, 7 horas. Nós tínhamos ali um intervalo ali de meia hora, 45 minutos no relevado, e depois ou fazíamos no pelado ou então um exercício ou um treino muito reduzido no relevado. Então eu cheguei a uma altura, treinávamos no relevado 45 minutos em termos de intensidade e depois íamos para o pelado, já até inclusivamente com sapatilhas, íamos fazer o trabalho mais tático, sem grande intensidade, porque de facto os pisos são completamente distintos. Esta flexibilidade que eu acho que os treinadores em Portugal que estão nesta realidade deviam ter. Eu devo dizer, por exemplo, acabo a época num Lusitatório. Esta história é muito gira. E qualquer dirigente no Lusitano Lourosa que me esteja a ouvir vão dizer que sim, aqueles que trabalharam comigo diretamente. O meu segundo ano começo com um problema de direção. Não era um problema exatamente porque eles sabiam que iam continuar, mas estavam a pressionar as forças vivas para que de facto ajudassem mais o clube, e era uma forma de os pressionar a ter mais verba em termos camarários e tudo. E, portanto, a nossa pré-época demorou imenso, mas eu estava no sindicato e eu estava a preparar os jogadores no sindicato também, depois para transitá-los para uma parte deles a transitar para fazer a época no Lusitano Lourosa. Eu recordo-me 3 semanas antes de começar a época, o presidente veio ter comigo, assim, o Pedro está aqui, esta é a verba que nós temos para a equipa de futebol, a partir de agora és tu que negocias com os jogadores, fazes o que tu quiseres, mas este é o nosso budget que temos para ti, mas és tu que negocias, fazes o que tu quiseres. Eu lembro que eles foram para o lugar de férias e eu já tinha aquilo tudo muito bem preparado, muito bem montado. Quando eles chegaram das férias, viram uma equipa já... Eles não acreditavam que tínhamos uma equipa tão boa em tão pouco tempo. Não é nada, porque eu tinha preparado tudo antes e quando eles chegaram a equipa já estava preparada. E naquele ano lutámos, no ano anterior foi um sufoco, safámos na última jornada, e no ano seguinte estávamos a lutar com gente jovem, com muita capacidade, muita qualidade, mas andámos a lutar para subir de divisão, que foi extraordinário. Isto aqui, como deve calcular, dá uma experiência de vida, uma bagagem que é absolutamente fantástico. Mais tarde vem-me a dar frutos. É a grande escola. A grande escola. Sim, até porque lá está, são essas realidades. No Sporting de Espinho. O Sporting de Espinho, de facto, era um clube muito mais bem organizado que todos eles, embora não tinha condições. Viviam muito acima das suas reais capacidades e, de facto, as expectativas, de acordo com a realidade, eram muito maiores. E, de facto... E depois o Sporting de Espinho tinha perdido aquela alma de equipa vareira que eu conheci, que muitas vezes seguia a ver os jogos. Perdi, inclusivamente, a meio da época, eu abandonei o barco e vou para o Marítimo. E vou para o Marítimo, uma equipa que está em penúltimo, pode ser divisão. E eu escolhi o percurso do Marítimo porque não acreditava no percurso do Sporting de Espinho. Exato, e há impacto imediato no Marítimo. São 8 jogos, são 7 vitórias e um empate. A equipa estava em penúltimo e acabámos em 5º lugar. Acabámos uma época fantástica. E falo-me lá desse inusitado acordo com o presidente depois na época a seguir. Ambicioso. Não tem problema, porque esta história de facto
Com o Carlos Pereira, acabámos a época. Foi, de facto, ele não estava à espera, porque praticamente estavam a pensar que nós tínhamos praticamente a descida garantida. Ele queria, quando me convidou, era para preparar a equipa já para próximas épocas. A equipa recuperou, felizmente, e fizemos a grande época. Ele, no final, veio-me convidar para eu continuar. E disse: tudo muito bem, tenho todo o gosto em continuar, só com uma condição. Se o Mitchell, eventualmente, as coisas não lhe correr bem e você tomar uma decisão em termos técnicos, eu gostaria de continuar. Esta é a minha proposta que lhe faço. Não vou discutir contratos consigo, não vale a pena, mas é isto que eu quero. A sua palavra, se houver a possibilidade de me dar a oportunidade de ser o treinador do Marítimo. E assim foi. O Mitchell, as coisas não correram bem logo no início, e ele mudou, e é ele que me convida naquele momento. E foi assim que eu cheguei. E devo dizer, sempre que eu estive no Marítimo, não houve uma única vez que me sentasse à mesa para negociar o contrato. Nunca. Zero. Foi sempre de acordo com aquilo que ele achava que era o meu valor. E em 2011, 2012, em que é a primeira época que começa no Marítimo, quando é a época completa, chega a um 5º lugar, um lugar absolutamente histórico para o Marítimo, que hoje infelizmente já na 2ª divisão, mas em breve voltará certamente à primeira. Qual é que foi a pedra de toque nessa época? O que é que levou a equipa do Marítimo, que, enfim, ficar na primeira metade da tabela já seria positivo, a alcançar um 5º lugar que está ao alcance de muito poucas equipas dessa dimensão? Sabe que há anos em que acontece magia, e essa foi uma equipa, para mim, uma equipa jovem. O Marítimo não tinha. Nós baixámos drasticamente o orçamento. Não era o Marítimo nos outros anos em que investia fortemente. Exato. A minha equipa era constituída. Aliás, o meu último ano no Marítimo são 17 jogadores da equipa B que estavam na equipa A, para ter uma noção. Eu fiz apostas em Sami, em Elden, em Fidelis, em Igor, enfim. Muitos deles foram para grandes. O Marcelo Elba, Beca, o Marcelo depois é vendido. O Danilo. Sim. O Danilo isso é uma proposta que eu faço ao Danilo, que ele está. Essa é uma boa história também. É uma história gira, e ele aceitou e percebeu também, porque o Danilo é um homem muito inteligente, e percebeu de facto que ele tinha que dar aquele passo para vir a ser aquilo que ele é hoje, que eu acreditava que era o seu potencial, e ele também percebeu isso. E ainda bem que ele tomou. Ele estava Atalanta Parma, estava passe dividido, não era? ele tinha copropriedade do passe entre o Parma e eu acho que era a Juventus. Eu acho Parma e Juventus. E entretanto ele é dispensado ou é emprestado, está na Holanda. E está na Holanda, mas também está a jogar a Central. E a equipa dele, eu penso que desceu naquele ano de divisão, e no final da época eu ligo para ele e disse: meu menino, tu tens um enorme potencial. Em Itália, ok, tu podes ter um bom salário, um bom ordenado, mas tenho aqui a posição que te vai dar, de facto, vai-te relançar, embora seja jovem, não é uma questão de relançar, mas vai-te dar uma visibilidade muito diferente daquela que estás a ter. Tens aqui a posição 6 do Marítimo, esta é a tua posição, faz falta um jogador com as tuas características, gostaria que te viesses para cá. E assim foi. Ele ia ganhar muito menos, fez um contrato inferior, mas sabia que de facto tinha que dar aquele passo, porque viu que de facto o rumo que estava a tomar não era o ideal para a sua carreira. E foi assim que ele veio. E muito difícil, muito complicado os primeiros 6 meses do Danilo, porque o Danilo ganhou o hábito de jogar a central, e portanto quando moldas para a posição 6 são posições completamente diferentes. Costas para a baliza, visão de costas, visão de proximidade, completamente diferente. Ele teve muita dificuldade nos primeiros 6 meses. O segundo semestre andou a voar, fez uma época fantástica. Sim. Aliás, nós acabámos naquele ano, tivemos outra vez, como disse, foram 17 jogadores da equipa B que estavam naquela altura. Os primeiros 6 meses foi muito difícil, mas depois acabámos outra vez em grande nível, porque a equipa cresceu imenso.
Voltando ao primeiro ano, o Pacto foi uma época absolutamente assombrosa. Eu lembro Uma que equipa nessa que época jogava. ganham Ali- 2-0 ao Sporting em casa e acho que até é essa derrota do Sporting que depois dita que o Domingos Paciência saia do Sporting. Sim, Mas foi um grande jogo do Marítimo em casa. e contra o nós Sporting. nesse ano ganhámos ao Sporting duas Duas vezes ao vezes, campeonato. Sim. E é um ano que até começa com um empate em casa, com o Beira-Mar, depois perdem em Braga Em e depois Braga. arrancam para 14 jogos sem perder. E eu ainda 14, me recordo, exato. acaba o jogo em Braga, eu meto as mãos à cabeça, o jogo foi horrível, muito mau. Eu disse, nós fizemos uma aposta tão grande, pai. Eu estou forte, mas como deve calcular, naquele momento eu não sabia se os meus estavam preparados Claro, é início da época. para assumir a responsabilidade que era jogar no Marítimo e jogar na Primeira Liga com objetivos, porque a massa do Marítimo é muito exigente e não parece, mas é muito exigente. E de facto eu naquele momento acaba o jogo, passei uma noite sem dormir a tentar pensar de que forma é que nós íamos dar a volta a isto. Acontece o jogo de Alvalade e logo a seguir nesse jogo ganhámos 3-2. Sim. E a equipa a partir daí 14 faz O uma que é que época disse aos jogadores a absolutamente seguir para essa reviravolta, para essa mudança? Disse alguma coisa aos jogadores? Fez alguma coisa diferente? muito, não me recordo agora, mas é evidente, o meu processo de motivação também é diário. Conversas individuais, conversas coletivas. Esses processos de regeneração, no fundo, que um treinador precisa sistematicamente ao longo da carreira, são feitos, quero lhe perguntar se no seu caso são feitos maioritariamente de forma solitária, com a equipa técnica, ou se recorre também a outras pessoas para se Não. regenerar e para se aconselhar? Recorro, já me aconteceu isso. Eu tive um mental coach, por exemplo, no Vitória, uma ou duas sessões, ou no Rio Ave. No Marítimo era diferente, havia uma psicóloga, mas mais para a formação. O Marítimo, devo dizer que para mim foi um projeto absolutamente enriquecedor. Claro. E é daqueles projetos em que eu era responsável praticamente pelo futebol júnior, pelo sub-19, pela equipa B e pela equipa principal, porque inclusivamente nós tínhamos muitas reuniões da forma de jogar, daquilo que nós devíamos de implementar com os técnicos, passámos horas e horas. Para mim foi extraordinário o Marítimo, além do crescimento e da aprendizagem que eu tive, também deu a oportunidade de facto do clube se reestruturar e fazer de facto aquilo que o Marítimo durante muitos anos com o Carlos Pereira e depois de mim e antes de mim era. E portanto deu-me muita bagagem e uma satisfação tremenda. Passava horas e horas e horas no complexo, mas era muito enriquecedor. Não estou nada arrependido, antes pelo contrário. E até pegou aí num ponto muito interessante, que era uma pergunta que eu tinha aqui, que era precisamente porque o Pedro diz sempre que gosta de olhar para a estrutura como um todo e trabalhar na estrutura e envolver-se na estrutura, e precisamente no Marítimo teve essa oportunidade na equipa B. E de facto, isto ou seja, a partir de 2009, 2010, 2011 em Portugal, com a implementação o Marítimo já tinha equipa B. O Marítimo foi a única exato, equipa que nunca abandonou a equipa B. Nós tivemos equipas B sensivelmente em 2004, 2005, 2006. O Sporting teve antes, mas era equipas satélite. Sim, nunca mas o único que nunca abandonou foi de facto o Marítimo. O Marítimo nunca abandonou. Sim. E a minha pergunta era, porque as equipas mostraram muita importância não só em melhorar a transição dos jogadores dos júniores para um contexto sénior, mas também para a adaptação dos jogadores estrangeiros, especialmente do contexto sul-americano, para uma adaptação ao futebol europeu. E a minha pergunta é, no Marítimo, como é que, e sendo o Pedro a grande mente por trás desse projeto, como é que se implementava? Ou seja, se passava por um modelo tático semelhante, como é que era a metodologia de treino também seria semelhante, como é que isso se trabalha? Tentávamos, mas não era difícil, não era fácil. Nós fizemos alguns treinadores seguiram o plano. Eu não estou a falar, por exemplo, os sub-15, sub-16, sub-17, eu não era responsável por eles. Sim. Portanto, eles tinham os seus treinadores, mas eu sei que alguns treinadores tinham essa linha orientadora, outros não, e nomeadamente equipa B, porque havia sempre equipa B, desde que eu estive lá, passaram muitos treinadores e portanto cada um tinha a sua identidade. E depois não é fácil alguns treinadores da equipa B estarem receptivos ao que o Pedro poderia informar, dizê-lo. Portanto, aí
Não acontecia. Portanto, nesse aspecto a equipa B era mais difícil. Agora júniores e juvenis Seguiam essa linha. seguiam essa linha. Muitos deles seguiram essa linha, outros não. Mas pronto, mas pelo menos trabalhámos no processo e quem quisesse avançar era ótimo. E lá está, e o fruto depois deu-se na última época em que tinha. Lá está, como referiu, 17 jogadores. É um E número. não só, e nós também. O Marítimo também, no meu tempo, teve muitos jogadores jovens estrangeiros. Eles também, muitos deles vinham muito jovens. Já não vinham jogadores feitos. Muitos deles. Sim, era. Eu fui buscar muitos jogadores à Série C, à Série B. O francês veio da Série B, o Derlei veio da Série C. O Ponta Lança mais tarde assinou pelo Benfica. Sim. Portanto, nós tínhamos também, de facto, um departamento de scouting muito bom no Marítimo e o mercado brasileiro, particularmente, era muito bem trabalhado pelo Carlos Pereira. Sim. E nessa era o futebol português teve muito aproveitamento desse mercado, agora já está mais difícil. E eu queria lhe perguntar. E devo dizer também, e não é por acaso, eu acho que o Sancho, já disse, o Sancho era o diretor financeiro do Marítimo. E quando eu assumi como principal, o Marítimo tinha algumas dificuldades financeiras. E depois, quando eu saí, ele disse que o clube estava financeiramente muito, muito saudável, além de ter conseguido com que o estádio fosse, de facto, o grande projeto do Carlos Pereira. Mas, de facto, quando eu saí do Marítimo, fruto daquilo que foi a aposta na formação. E depois devo dizer, os miúdos acreditavam mesmo no projeto. Porque quando há a hipótese, a possibilidade a 1, a 2 ou 3, toda a gente pensa que pode chegar lá. Sim, acreditam. Portanto, que é possível. Toda a gente estava imbuída num projeto como o do Marítimo, porque eles sabiam que, de facto, se eu trabalhar bem nas camadas inferiores, o treinador da equipa principal está atento e vem buscar. Esse foi, de facto, algo que nós culturalmente conseguimos implementar no clube. Não sei se vocês têm alguma pergunta do Marítimo, eu tinha só uma para concluir. Não sei se. Ou queres passar para. Força. Não, a minha é só porque no terceiro ano joga a Liga Europa, é a sua estreia na Liga Europa e é uma grande estreia. Faz 6 pontos num grupo dificílimo com Bruges, Bordeaux e Newcastle. Ali, em casa não perde nenhum jogo e vai inclusive empatar a Inglaterra. Para já, como é que foi essa experiência? E depois queria que, numa vertente mais técnica, como é que é essa preparação dos jogos europeus? Porque são equipas que se jogam, que não se conhecem de todo, ou seja, aqui em nível interno, as equipas conhecem-se melhor. E portanto, se há alguma mudança na rotina, como é que é a preparação desses jogos europeus? Como é que se prepara uma equipa que não está habituada a jogar 3 em 3 dias para o fazer? É difícil em termos de adaptativos, principalmente os primeiros jogos são mais difíceis. Depois já a adaptação normal do registro em termos físicos ou de recuperativos, mas em termos de preparação é exatamente aquela que nós fazemos para o campeonato. O único problema é que tínhamos de estar, de facto, muito, muito focados na recuperação do que propriamente na aquisição ou na manutenção, e portanto era nesse sentido. Agora, em termos de estratégia, em termos de conhecimento do adversário, era exatamente os meus jogadores, ainda hoje sabem tudo, exatamente aquilo que nós pretendemos. Eu trabalho exatamente da mesma forma como trabalhava, evidente, com outra especificidade, mas os meus jogadores sabem aquilo que vão encontrar, que tipo de adversário vai encontrar pela frente, não porque nós vamos alterar o que é o nosso processo ou o que é a nossa identidade, mas de facto muitas vezes formas de explorar aquilo que são as fraquezas do adversário. E depois seguiu-se o Rio Ave, mais uma etapa de sucesso. Só para terminar Força. Claro. eu acho que os maritimistas precisam também deste tipo de... Para mim, eu adorei todos os clubes que passei, mas de facto este Marítimo deu-me aquilo que alimentou-me o animal que estava a precisar naquele momento. É por isso que refere que é o treinador de clube. Foi aí que ganhou esse... Não, eu já tinha feito isso, fiz isso em lá, mas fiz em Lourosa. Não vai mudar, essa forma de estar não vai mudar. Mas o que eu queria dizer, o jogo em Inglaterra que nós jogámos com o Newcastle, devo dizer isso porque está na memória de todos os maritimistas, certeza, e que eles também precisam
nos momentos, nesta fase particularmente, em que estão a passar momentos particularmente difíceis. Eu sei o que deve estar a custar ver o clube na segunda divisão e a passar por estas dificuldades, mas nós acabámos o jogo em Newcastle. Também só em Inglaterra é que era possível, e os nossos jogadores são brindados com uma chuva de palmas durante segundos e segundos, uma coisa absolutamente assombrosa, porque de facto nós fizemos um jogo fantástico. Fizemos um jogo fabuloso e fomos brindados pelos adeptos ingleses dessa forma, e tenho a certeza que quem seguiu e os madeirenses seguiram aquele jogo ainda se lembram-se daquele dia que foi não termos ganho, mas de facto foi uma demonstração de orgulho e de pertença, porque de facto elevamos o clube, aquele símbolo ao mais alto nível. Um nível europeu. E aproveitamos para mandar um abraço a todos os maritimistas, também sabemos que nos seguem, e esperamos ir gravar ao Estádio dos Barreiros em breve. Eu falava da experiência do Rio Ave, que é mais um exemplo de sucesso do Pedro Martins. Há o célebre minuto 92, que foi feliz no caso do Pedro. Há um 6º lugar histórico alcançado em 15-16, e há aqui jogadores, para os menos atentos, o Pedro Martins teve nas suas mãos e ajudou a lançar o Ederson, talvez o melhor guarda-redes do mundo da atualidade, ou perto disso. Queria que nos falasse dessa experiência, e depois também se pudesse dar um cheirinho do que foi a experiência com o nosso amigo Ucra. Também acho que dá sempre já aqui esteve e dá sempre um colorido à conversa. Acabando de futebol, que é um jogador talentoso, de enorme qualidade. De facto, esta área também tem a ver com a sua forma de ser, de estar, porque o Ucra é um palhaço. O balneário é uma coisa assombrosa. Era muito responsável. Aquilo que se vê fora do futebol, pensa-se que o Ucrânia não possa ser aquela pessoa séria, mas não, é uma pessoa muito responsável, sabe aquilo que quer, altamente profissional, e portanto eu tive um enorme orgulho e prazer de trabalhar com ele, porque de facto ele, além da grande qualidade que tinha, e não é por acaso que o Rio Ave durante tantos anos teve tão bons resultados, porque jogadores como o Ucrânia e outros mais, o Tarantino, por exemplo, o André Vilas Boas, porque de facto tinha ali uma base de sustentação que permitisse que quem viesse crescesse, adaptasse. Capitães a sério. Nunca foi apanhado lá no meio das brincadeiras. E ele foi um desses. Nunca o apanhou lá, nunca foi apanhado ali no meio das brincadeiras. Não pode contar. Ele não se esticava. O Ucra também não é burro. Ele sabia o limite. Ele sabia o limite. E de facto o Ucra é um desses jogadores, de facto, que nos momentos também de stress era uma pessoa altamente séria e também sentia as derrotas quando eram pesadas como ninguém, mas também havia outros momentos de convivência, de descontração, e ele era exímio nesse aspecto. Partidas e partidas que ele fazia a toda a gente. E no caso do Ederson, que era muito jovem quando jogou na sua equipa no Rio Ave, não sei se tinha 19 anos, coisa mais ou menos por aí, 20 anos. Eu felizmente tive a oportunidade de treinar muito bons jogadores, muito jovens, e mas por isso apostar num guarda-redes muito jovem geralmente é os treinadores duvidam, porque não tem muita experiência, é uma posição muito fulcral. Foi, e esse pensamento também foi esse pensamento que eu tive quando cheguei ao Rio Ave, e por isso é que eu fui buscar o Cássio, e o Cássio jogou praticamente a primeira fase do campeonato, e depois vi que de facto o Éder era um guarda-redes à parte de grande valia e tinha que jogar, porque era de facto um guarda-redes de futuro e que ia para outros patamares, e portanto não foi difícil, mas a primeira oportunidade que dei foi ao Cássio, fruto daquela experiência que ele tinha e de jogos que nós íamos ter pela frente, que eram jogos altamente competitivos, que necessitavam alguma experiência, mas se calhar olhando para trás, provavelmente o Éder já estaria pronto para isso. Claro. Eu não tenho nenhum problema em reconhecer que provavelmente não dei tempo para isso. Também nós não tínhamos muito tempo, é verdade. Nós, para estar na Liga Europa, tínhamos um mês e pouco. Para começar o campeonato com a frequência e o volume de jogos que nós tivemos logo no início, eu acho que naquele ano tivemos 45 jogos pelo Rio Ave e acabámos num 8º lugar, que normalmente as equipas sem este tipo de experiências, normalmente 44
44. Sem este tipo de experiência, normalmente sofrem para descer divisão. Nós não. Nós praticamente só na penúltima jornada é que nós não tivemos possibilidades de lutar pela Liga Europa. Perdemos na Madeira. Isso aconteceu no ao próprio Marítimo. Rio Ave mais tarde, não foi? Naquela que é ao Rio Ave. eliminado pelo Milan nos penaltis, acho que até e- chega a... Não sei se tens- que é como a Mário E disse. desce divisão. Exato. Isto Porque não é difícil, não é fácil, de facto. Claro. Por Às várias vezes é cenas. ingrato para o próprio clube e o treinador. Mas felizmente eu tenho passado pelas mãos de muitos bons jogadores. O Ederson naquele ano foi um deles. O Rio Ave, o Diego Lopes, o Hassan foi vendido naquele ano também. Nós vendemos 7 outros jogadores também naquele ano. No primeiro ano em que eu estive no Rio Ave. E depois tivemos que reformular tudo e acabamos por ir à Liga Europa via campeonato. A primeira vez que o Rio Ave tinha conseguido também esse objetivo via campeonato, uma qualificação europeia. Teve um 5º lugar anos antes, Sim. mas não dava acesso às competições europeias. sim. Era só os 4 primeiros. E já que falámos da Europa, portanto, foi a Europa Marítimo, Rio Ave, Vitória de Guimarães também. Sim. Portanto, é um treinador europeu nos clubes que tipicamente não são europeus. O primeiro ano é fantástico no Vitória. Nós temos E lança o quarto Rafinha, que lugar. hoje é só e apenas o capitão do Barcelona. Só há um treinador que superou o número de equipas, ou seja, a levar mais equipas fora dos 3 grandes à Europa, que foi o Manuel Cajuda, que foram 4. Foram 4. Que é o único. Pois, mas o Manuel também tem Mas muitos também anos. Tem tem muitos muitos. anos. E já foi O nosso Rácio candidato, por também ano, o convém Rácio dar por esta ano é... graça. Eu tive 8 épocas, sim. Sim. E o Manuel tinha. É um registro histórico. Tem uma boa Não, história. eu estava a dizer, o Vitória, de facto, também muitos jogadores, tinha muita qualidade. E no primeiro ano que fazemos um 4º lugar e uma final da Taça de Portugal com o Benfica, também houve muitos jogadores que foram valorizados e acabaram por sair. O Bruno Gaspar, o Josué, estou-me a lembrar do. Um Gaspar que eu apanhei mais tarde. O Tiquinho Soares foi a meio da época. Sim. O Marega Marega. voltou para o Porto já com outra força, com outra pujança. O João Pedro para os Estados Unidos. O João Pedro para os Estados em janeiro foi o João Pedro. Enfim, nós tivemos uma quantidade de jogadores que foram valorizados e vendidos fruto daquela época que nós fizemos. E O lá... Rafinha, é verdade que o viu na equipa B e disse este tem que vir para a equipa A. Sim. Embora fazia projeto, já estava. Ele tinha Já feito estava algo. na calha, sim. Sim. Mas lá está a importância mais uma vez da equipa B, das equipas B nesta triagem. Foi daqueles tais jovens jogadores talentosos que vieram muito jovens, bem para a equipa B do Vitória. Adaptam-se aqui ao... Adapta-se rapidamente. E o Rafinha é de facto um jogador com alma europeia, porque há muitos jogadores talentosos brasileiros, mas depois Sim. não conseguem se adaptar, e o Rafinha já tinha tudo isso. Além da fome que ele tinha em triunfar. Sim. Se calhar, pronto, demorou um bocadinho a trabalhar ali, se calhar a nível da decisão, e por isso é que também chegou, não foi daqueles jogadores que deu logo um salto muito abrupto, foi sustentável, foi crescendo. Sim, mas foi impressionante os primeiros tempos com ele. De facto, ele dava-nos outras coisas. Depois havia outras coisas que era preciso ser limadas, e normalmente tinha a ver com a gestão do jogo. Por exemplo, fisicamente ele rebentava lá aos 60 minutos. Ele não conseguia gerir. Por exemplo, ele era muito sensível ao que era do exterior, e a massa adepta do Vitória é muito exigente. E quando eu digo, os adeptos adoravam o Rafinha, mas de facto havia momentos em que nós precisávamos que fosse gerido o jogo de outra forma, ou com mais posse, ou os tempos de jogo, os timings, ter mais controle de bola, e o Rafinha, fruto do que era vivido naquele momento, se os adeptos estavam a pedir para ele fazer naquele momento uma transição, ele fazia a transição sozinho e não queria saber de mais nada. É esse tipo de coisas que nós tivemos que polir e melhorá-lo, como é evidente, e outras questões táticas, mas isso é um trabalho também com a experiência que ele vai tendo. Mas eu recordo-me estes dois aspectos, em termos físicos, ele rebentar mais cedo, porque era um jogador que dava muito, muito, não conseguia gerir de facto os esforços, e arrebentava mais cedo.
Portanto, tinha isso. essa necessidade de crescimento. E eu, em relação, já que estamos na fase do Vitória, eu ia pegar aqui numa história, e até tem uma anterior no Marítimo, mas que mostram bem também a forma como lidava com o balneário, segurava alguns jogadores quando era necessário segurar, e se calhar por fora as pessoas achariam que não era para segurar. E pego na história do Marega, naquele jogo em que ele é expulso. E acaba por não ter uma atitude muito abonatória com os adeptos, e a forma que pedia que lhe contasse depois como reagiu, como segurou, porque acreditava na importância E vou-lhe dele. contar outra coisa, vou-lhe confidenciar. Como sabem, eu há pouco tempo fui jogar contra a equipa do Jorge Jesus, na Exato. Arábia Saudita. Ali lá. E o Marega, ano passado, era jogador do Al Hilal. E ele veio ter comigo ao hotel. Eu não estava à espera, ele veio-me fazer uma visita e ele veio-me dar um abraço, deu-me 2 beijos, não é normal nele, mas veio-me agradecer porque de facto eu fui responsável pela carreira que ele acabou por ter, porque naquele dia tomei uma decisão que não foi de facto fácil. Correu tudo mal, ele teve um comportamento péssimo, horrível, e isso não há como esconder. Mas também seria muito fácil para mim, a partir de agora não conto mais contigo, e portanto não fiz. Foi para casa, fui dormir, não dormi toda a noite. Outros dias, daqueles dias em que a nossa cabeça não para, e depois tomei a decisão de continuar com o Moussa, e ainda bem que eu fiz, e por variedíssimas razões. Primeiro porque estava em frente de um grande profissional, de um grande homem. Ele é o bobo da corte. Quando eu digo isto, toda a gente brincava com ele. Ele é aquele homem, de facto, no jogo intenso, Uma bola por perdida, duro, agressivo, mas no balneário era uma coisa absolutamente dócil com os colegas. E, portanto, havia aqui vários fatores que me fizeram decidir, não aquilo que toda a gente estava à espera. E não foi fácil mudar também a opinião dos adeptos do Vitória, mas as coisas paulatinamente foram diluindo, e depois o Marega correspondeu em campo, e é isso que... Sim, e depois no fim de contas é isso. Num momento horrível, que de facto não é bom para as cores do Vitória, mas também a quem nunca errou, e quem é que nunca não precisa de uma segunda oportunidade, ainda por cima com um grande homem como eu tinha na minha frente. Sim, e no fim da história ganhou o treinador, ganhou o jogador e ganhou o clube e os adeptos. Tive uma conversa de um minuto e pouco. Vou meter a cabeça por ti, só quero o moça do meu lado a dar tudo, não quero mais nada. Isto foi a conversa contigo, que eu tive com ele. E ele levantou-se, deu-me um abraço e foi ao trabalho, e a partir dali... Estes sucessos todos levaram a que o convite do estrangeiro surgisse. Chegou do Olympiacos. Já namoravam desde janeiro. Não, desde junho, desde a final da Taça de Portugal. Sim, O Vitória, quando nós jogámos com o Benfica, a final da Taça de Portugal, o Olympiacos já me quis ir buscar. Na altura não veio buscar, tinha um ano de contrato. Havia aqui penalizações, e que o Olympiacos não quis satisfazer as necessidades do Júlio Mendes, e portanto não houve possibilidade de o fazer. Foi mais tarde. Tinha aqui a indicação. Em janeiro voltaram outra vez. Em janeiro. Eu disse que não. Estava imbuído no projeto de Vitória, não ia abandonar o Vitória. E depois em fevereiro foi quando eu saio, e apareceu novamente o Olympiacos, e começo a trabalhar no Olympiaco em março. Eu começo a trabalhar nos bastidores, praticamente março, finais de março, princípio de abril. E é um grande desafio. E a minha primeira pergunta em relação ao Olympiacos é a forma como chega ao clube e ao país, e neste caso específico mais ao Olympiacos, e como já era, o que é que viu no clube em que era visível o legado do treinador português já no clube? Não, eu depois comecei-me a perceber, não é? De início, depois nós conseguimos perceber que de facto a forma como o clube estava organizado tem muito a ver com o cunho do treinador português. E porque teve lá o Paulo Bento, teve lá, o mais recente tinha sido o Paulo Bento, acho eu, teve lá o Vítor Pereira, teve o Marco Silva e o Leonardo Jardim. E, portanto, em termos de organizações, da organização do dia a dia, do que é inclusivamente a forma como está à disposição dos balneários, a nomenclatura, enfim, tudo, nota-se que
o treinador português tinha estado lá e que a organização estava ali toda e, portanto, nesse aspecto foi fácil em termos organizativos. Entrar. No entanto, devo isso. dizer que eu fiz uma equipa completamente nova. Eu não herdei... 21 novos atletas, não foi? 21. Eu herdei uma equipa... Já não era vencedor. Tinha sido. Tinha ficado a 18 pontos do segundo Sim, classificado. e de facto a equipa já precisava de facto de um novo refresh e essa também era a ideia do presidente e foi quando nós fizemos esta profunda alteração no plantel e ele deu-me carta branca para fazer. E por isso pergunto como é que funcionou Deu-me esse total autonomia para o fazer. Como é que funcionou esse processo de triagem, não é? Porque começou a trabalhar o plantel muito antes. A necessidade de ter mais gregos, por exemplo, em que vai buscar o Tsimikas que tinha estado emprestado e feito uma grande época na Holanda, no E não Vila. só, o Tsimikas fazia parte do projeto a médio e longo prazo, embora no Olympiacos, vale o qual, Pois. e nomeadamente na Grécia. As coisas mudam. Mas pronto, nós como treinadores nós temos de facto uma equipa Base. aquela que vai se bater e depois há outros jogadores que podem acrescentar mais fruto da sua juventude, que possam vir a crescer no plantel, na equipa, mas há ali nós iniciamos sempre com algo que nos dá alguma garantia de sucesso. Sim. E, portanto, o Tsimikas foi um caso desses. Porque nós tínhamos mais laterais esquerdos, mas ele depois começou a ganhar o lugar dele. Mas houve necessidade, por exemplo, de trazer Torosic, que foi um ex-capitão, veio da Itália, o Avram, que foi também um dos grandes capitães e estava na Austrália. Evidente que em termos futebolísticos ele já não ia dar muito, Mas é identitário. mas aquilo que a cultura e a filosofia que ele podia transmitir àqueles que estavam a chegar, aí sim. E houve essa necessidade de termos na fileira muitos gregos e que alteramos nesse aspecto a equipa completamente nova. É isso. Eu fico curioso que é um técnico novo, uma equipa nova. Ou seja, há necessidade de entrosamento não só entre o treinador e os jogadores, mas entre os próprios jogadores. Porque as coisas foram acontecendo, as coisas também. Ele começou a ver, o presidente começou a ver competência, dedicação, entrega. Nós começámos a fazer a primeira reestruturação praticamente no final da época, Sim. em maio. Há uma primeira fase de seleção dos jogadores em que é decidido que não continua. Há uma segunda fase em que nós fazemos uma pré-época na Grécia e tomamos outra decisão dos outros jogadores. Há uma terceira em que nós vamos para o exterior e tomamos a decisão completa daquilo que nós pretendíamos. Antes de chegar a qualquer tipo de jogadores. Nós sabemos o que é que nós queríamos em termos de perfil, mas tomámos decisões porque aqueles que estavam no Olympiacos não serviam aquilo que nós pretendíamos para o nosso jogo. E, portanto, nesse aspecto, nós vamos ao estágio na Holanda, na Bélgica, e depois íamos para a Holanda e praticamente o grupo saiu todo da Bélgica e já começámos com um novo grupo mais limitado e depois os outros foram chegando lentamente, mas foi dessa forma que eu fiz a reestruturação e as coisas foram acontecendo. E, portanto, o Presidente também começou a perceber que, de facto, as coisas estavam a resultar, porque havia a equipa a melhorar, os jogos para a época começaram a melhorar, entramos logo nos jogos europeus de qualificação. Exato. Também a jogar bem e a ter resultados, portanto as coisas também foram acontecendo. Carrilaram. Mas também baixou um bocadinho a média das idades, penso eu. Também. Muito. Também é algo basicamente, isso é evidente. Mas é de assinalar porque, ao contrário de outros treinadores que foram para o Olympiacos, o Pedro chegou numa altura em que o Olympiacos estava na moda baixa, ficou 18 pontos do primeiro classificado no ano anterior e, portanto, era preciso alguém não só que liderasse a equipa para o título que seria esperado, mas que recuperasse a equipa quase do zero, fazer uma volta no de 180 primeiro ano graus. não ganhámos nada, mas também construção de uma base. Uma construção de uma base. Sim, depois a longo prazo ou a médio prazo viu-se. E nós não ganhámos porque de facto o PAOK tinha feito o trabalho todo, estava muito forte. E nós perdemos 13 pontos na época. E como é que foi gerir também esse segundo ano consecutivo do Olympiacos sem conseguir ganhar? Tinha confiança da direção. Porque a massa deve ter muito crítica. É muito crítica, mas eu sempre senti o apoio deles, porque eles gostavam da equipa a jogar. Gate 7.
mas os adeptos gostavam muito da equipa do Olympiacos a jogar. Nós acabamos os 6 meses a voar, a equipa jogava muito bem. Uma primeira fase mais difícil, mas a segunda volta é uma qualidade tremenda, e o pessoal, os adeptos sentiram que de facto nós temos equipa com muitos jovens, outros também com experiência, mas equipa que nos vai dar garantias que estamos no caminho certo e que se identificava com o jogo que estavam a ver. Depois já em 3 campeonatos, portanto. Sim. Falou por si. E o Olympiacos sempre teve esta característica de ir buscar jogadores, alguns que fizeram uma grande carreira na Europa para terminar a carreira ou dar os últimos passos da carreira no Olympiacos. E na sua passagem não foi exceção. Logo no primeiro ano é o Yaya Touré, o Valbuena, o Rames Rodrigues. Não, o Valbuena não está no primeiro ano. Não estou a dizer ao longo da sua passagem, e teve também o Rafinha. Como é que foi lidar com esses jogadores? Isso foram um pedido seu ou como é que surgiram estes jogadores? O Yaya Touré era uma lenda no Olympiacos, começou lá muito jovem, mas de facto já não reunia condições, já não era para a aquilo que eu pretendia para o jogo, e ter pouco tempo. Sim, joga 5 jogos. Não foi um pedido meu, foi de facto pela imagem que ele tinha de clube, a decisão depois de ter que passar por mim de dispensa da sua saída. O Rafinha, na altura, tínhamos jogos logo, como houve aquela situação de Covid, as competições foram muito comprimidas. Nós naquele momento não tínhamos lateral direito, o Omar tinha saído para o Galatasaray e era de facto o nosso grande lateral, e nós tínhamos alguma necessidade, pelo fruto dos jogos que nós tínhamos, ter já um jogador experiente, porque íamos entrar numa fase de decisão em um espaço muito reduzido, e portanto o Rafinha veio, e depois, passado meio ano, decidimos que de facto era o ideal. O Valbuena fez épocas incríveis. Pois foi, sim, aí rendeu bastante. Sim. Foi daqueles jogadores que de facto era um gosto vê-lo jogar, e a forma como ele se entregava ao jogo, já sem grande andamento, mas aquilo que eu entendia para o meu jogo em termos da posição 10, que ele nunca tinha bem jogado naquela posição, começou a jogar, e aí já o libertávamos de determinadas tarefas. Ele de facto fez 2 anos absolutamente assombrosos. Muitas vezes saltava do banco e decidia os jogos. Era um jogador acima da média. E culminou com 3 campeonatos, 2 vezes eleito o melhor treinador da Grécia, portanto é uma passagem, sem dúvida, de sucesso. Sim, e eliminou o Arsenal sempre nos com respeito oitavos. de toda a gente. Mesmo a rivalidade é muito grande na Grécia, eles não se entendem entre Panathinaikos, Olympiacos, AEK, principalmente em Atenas, porque de facto a rivalidade é enorme. Eu fui muito respeitado por todos eles. Entrevistas suas de andar na rua à vontade e era acarinhado até pelos Nunca tive adversários. um único problema com ninguém, absolutamente ninguém. Antes, pelo contrário, muita gente dos rivais cumprimentava-me e respeitava. Nunca tive problemas, nunca. E o que é que falta à Grécia para ser ao campeonato grego para ser do nível do português ou dos Países Baixos? Muita coisa. Falta. Os relevados já melhoraram, pelo menos. Os relevados, penso que sim. Muitos, há outros que provavelmente nem tanto. Mas acredito que sim. Quando eu cheguei lá, praticamente havia só Olympiacos e pouco mais. Até o próprio ACA, onde fazem os jogos internacionais, já havia momentos em que a relva estava horrível. O palco tinha um bom relevado. O Aris também tem um estádio antigo, mas características do Bessa, pequenino, em cima, mas sempre com boas relvas. O resto era sofrível. Eu acho que a Grécia precisa dar um salto qualitativo nos quadros competitivos da formação, e portanto acho que passa por aí o primeiro passo deles para se tornarem muito mais competitivos em termos de seleções, porque talento eles têm lá muito. E depois não é só os gregos, vivem em muitos países ali à volta, que têm muita qualidade, sérvios, albaneses, enfim, croatas, que eles podem, muitos deles, os pais foram para lá como imigrantes e são segunda, terceira geração, e de facto há ali uma fornada de jogadores oriundos desses países. E seguiu-se o Algarafa, que é o projeto em que o Pedro ainda está atualmente,
E eu acredito que haja aqui paralelismos também com o Olympiacos, porque também é contratado no sentido de reerguer um clube. Eu penso que estudos apontam, do que eu li, ou notícias, pelo menos um aumento de 500% a 600% no número de adeptos, a afluência no apoio ao Algarrafa. Portanto, isso também é mérito Bem, do se Pedro, formos do seu contar trabalho. o jogo recentemente que fizemos para a Liga dos Campeões, mas aí Sim, eu digo em tem a média, ver com eu a digo em participação média. do Cristiano Ronaldo. E devo dizer, estavam a ser 40 mil nesse dia, 40 e pouco. E o Cristiano, quando foi embora, o pessoal começou Desertou. a abandonar. Quando é substituído o Cristiano, o pessoal começa a desertar do estádio. É uma coisa extraordinária. Porque, de facto, vocês não imaginam o nome do Cristiano no Middle East. E eu tive essa noção quando cheguei ao Qatar. E é em vésperas do Campeonato do Mundo. E, de facto, toda a gente vestida a Cristiano Ronaldo, com camisolas de Portugal, com cascóis de Portugal. E praticamente só estava muito pouco portugueses no Mundial naquela fase, e toda a gente estava vestida com a camisola das esquinas. É fantástico. É de facto aquilo que ele dá, aquilo que ele transmite, aquilo que é a imagem do Cristiano, é galáctico. É mesmo galáctico. E como foi enfrentá-lo agora? Não há nenhum clube no mundo que seja galáctico, Tenha a dimensão dele. tenha a dimensão do Cristiano Ronaldo. Eu acho que é o único jogador no mundo que tem isso. E o Messi, claro. Maior Mas fruto clube da competitividade Entre eles. E aquilo que o Cristiano também conseguiu fora de futebol, em termos da sua imagem, conseguiu criar, e tenho a certeza que muitas das situações o Messi foi copiando, não como jogador, mas de facto o que é a marca de Capitalizar-se. Exatamente. Como é que foi enfrentá-lo? Privou com ele agora quando o enfrentou? Não tive a hipótese, porque ele é substituído e depois não tive a possibilidade de falar com ele. Falei com o... Recentemente foi o Otávio, estive com o Otávio, cumprimentámos, com o Cristiano. Não Por acaso, estava a ver a fazer contas de cabeça, quando o Pedro estava no Sporting, o Cristiano chega ao Sporting. Chega ao Sporting. Mas Sim, claro. era evidente que Era um garoto. já estava ali um jogador acima da média. Top. Eu nunca pensei que de facto ele se tornasse este matador que se veio a tornar, como é evidente. Como é que se prepara um jogo contra o Cristiano Ronaldo? Da mesma forma, como é evidente. Não há tratamento especial? Não disse eu não. Temos cautelas em termos do que é globalmente a equipa dele. Havia movimentos, nós sabíamos o que é que o Ronaldo iria fazer. Os jogadores estavam preparados para isso, mas não temos nenhuma marcação específica. Temos chamadas de atenção, visionamento e a forma como ele se movimentava. E depois, se esta é a situação mais forte do adversário, vamos tentar anular esta situação e orientá-los para outras situações em que eles não se sintam confortáveis. Sobre o Algarrafa. Sim, sobre o Algarrafa. A minha maior curiosidade é que clube, estrutura e equipa encontra quando chega ao Qatar, e sobretudo a nível do jogador, porque quando chega o plantel era, diria, 80% ou até mais de jogadores nacionais, portanto, jogadores cataris. Nativos. O que é que encontra em termos são locais, mas muitos deles sim, não são cataris. Muitos deles são egípcios, temos muitos marroquinos, egípcios, sudaneses de ascendência, ou então foram muito jovens com os pais para lá. Mas o que é que encontrou em termos de processo de jogo? Ou seja, teve que dar um retrocesso, ou seja, em termos de treino em termos de processo de jogo não foi, porque o treinador anterior é o Stramaccioni, portanto um europeu, italiano, eles tiveram o Caixinha anos antes. Para mim foi um choque, foi de facto a cultura desportiva que eles tinham, e para mim foi um choque. Eu recordo-me, mais difícil foi porque na altura o treinador estava agastado com a direção, não estava feliz lá, e as coisas foram rodando. Chegou a uma altura, quando eu cheguei lá, de facto houve uma necessidade de dar um rebranding, um refresco completamente, e nós alterámos. Felizmente também tive carta branca pelo presidente, e nós... Sim. Não havia trabalho de prevenção, nós não tínhamos um ginásio a cerca de 500 metros do nosso balneário. Agora está tudo de acordo com aquilo que é as nossas necessidades. Não havia nutricionista, não havia físio,
enfim, não havia, faltava uma quantidade de coisas. Os jogadores ligavam para o médico e depois. Ninguém vinha e não vinha, era de género. Carta branca para eles. Vinham tarde ou vinham, o treino começava às 5, eles vinham às 5 menos 5, era uma coisa do género, para mim era uma confusão tremenda e foi difícil. E os primeiros 3 meses foi muito difícil. Para mim foi um choque naquele momento, o processo de treino e a forma como eles se eles entregavam ao treino. Foi difícil mudar, mas passado 3, 4 meses eles começaram a acreditar, os resultados começaram a aparecer. Sim. E portanto depois as coisas têm uma bola de neve e nós felizmente hoje o Algarrafe é um clube mais na linha daquilo que se faz, né, em termos europeus do que propriamente em termos de Qatar. E neste momento está em 4º lugar, a um ponto. Não é de me dar isso, porque eu tive a possibilidade de ver e a Arábia neste momento está muito à frente. Os principais clubes tive a oportunidade de observar a distância, quer o Nasser, quer o Al Hilal, de facto eles estão numa linha de crescimento absolutamente fantástico. Como é que vê a evolução do futebol árabe e árabe? Eu sei que necessariamente haverá uma diferença entre a Arábia Saudita, Qatar e Emirados. O nosso processo é diferente, eu posso explicar, o nosso processo é muito diferente da Arábia. Primeiro porque a Arábia fizeram um forte investimento, tem um Mundial em 2034, sim, quiseram ganhá-lo, quiseram chamar jogadores com a qualidade do Cristiano e entre outros, como vocês sabem perfeitamente. Sim. O Qatar não gasta não tem esse tipo de investimentos. A Arábia tem, mas o investimento que estão a fazer nos clubes e estão a fazer um investimento de profissionalização em todos os departamentos. Esse é um percurso que ainda nós temos de fazer no Qatar. Neste momento o Qatar está muito centralizado. Está centralizado o departamento de clínicos, está centralizado as competições. O aspectar vão todos jogar. O aspectar ou a seleção nacional, tudo que seja jogadores da seleção nacional, que sejam inclusivamente meus, vão ter que se tratar na seleção nacional. Sim. Ou que sejam jogadores, se não tivermos algum cuidado, tem que ir para aspectar. E, portanto, uma coisa é eles estarem connosco. Sim. E temos a garantia que em pouco tempo eles são curados, ou então deixam andar, como devem calcular, os médicos. Sim. Não se assumem e não têm a responsabilidade de acelerar o processo. E, portanto, esse é um aspecto em que, nesse aspecto, o Qatar tem, aquilo que eu disse para a Grécia, o Qatar ainda precisa dar ainda muito mais esse salto qualitativo em termos de competição nas formações. E a Aspire, nesse momento, fez esse trabalho e eu compreendo que há 10 anos atrás havia essa necessidade de centralizar, de profissionalizar. Era mais fácil educar os atletas se eles estivessem centralizados, mas agora o futebol começa a ter outro tipo de exigências. Os clubes já estão a preparar, têm melhores treinadores, já estão com outra capacidade para fazer evoluir o futebol em todas as vertentes, e portanto tem este aspecto. E depois, se a Arábia Saudita, na Arábia podem jogar com 9, 10 estrangeiros, nós não podemos. Nós temos 5 estrangeiros e mais 2 sub-21. Nesse aspecto está a ser feito um trabalho de prospecção e de contratação de jogadores sub-21. Há feitos um investimento. Sim, Facundo Dias também foram buscar ao Uruguai, por exemplo. O Fabrício Dias, sim, mas fomos buscar o Amaro ao Vitória Guimarães, está lá na Grécia. Exatamente. O António tem um comitê em que é responsável pelo futebol profissional e está a preparar a equipa, as competições para o futuro. E presume-se que daqui a 4, 5 anos, estes miúdos que foram contratados recentemente, uns com mais sucesso, outros com menor, outros que entretanto não avançaram para o projeto, não quiseram continuar no projeto, mas acredito que dentro de 4, 5 anos este investimento foi feito nos sub-21 venha a dar frutos, até porque no Qatar o comitê quer alargar com mais um sub-21 para a próxima época, o que é importante. E é uma forte aposta. E aqueles jogadores que de facto nós vimos já
que iam para o Extremo Oriente, que já com uma certa idade para acabar a reforma. Nós hoje já vemos, Sim. por exemplo, o Verratti com 29 anos a ir para o Qatar. Enfim. Tem o Coman, que tem 20, 26, 27. O Coman, o meu internacional, O romeno. sim, o romeno foi nessa perspectiva. Que há aqui um cuidado, de facto, de começar a contratar jogadores em que venha a dar mais competitividade, que o jogo seja mais rápido, seja mais competitivo. Há essa necessidade. E quão difícil está a ser essa. Portanto, só para acabar, na Arábia, um forte investimento momentâneo, e o Qatar não tão forte, mas uma aposta para o futuro gradual. mais gradual. E, por exemplo, o Vitória vendeu 2 jogadores que está no Qatar, o Bamba, que era o central, e o outro é o Amar, por exemplo. Sim, é isso. Na sua equipa tem Brahim, Roselu, Lianco, Narsen, tem também o Rodrigo Moreno. Quão difícil é convencer esses jogadores? Envolve-se nessas negociações ou é algo que é mais delegado? Não percebi. Ou seja, se envolve na tarefa, ou seja, a tarefa de convencer estes jogadores a vir para o Qatar, até porque não estamos a falar de jogadores que estejam propriamente, o Narsen sim, mas o Rodrigo ainda tem muito para dar ao futebol. O Aaron foi numa perspectiva o Aaron já esteve lá. Sim. E portanto ele gosta muito do Qatar. Os miúdos têm 3 miúdos e gostam imenso da vida no Qatar. Eles andaram no colégio inglês e ele estava perfeitamente adaptado. Infelizmente teve que voltar ao seu país porque não arranjou condições para satisfazer aquilo que ele pretendia, e surgiu a possibilidade, porque esta foi uma decisão em que o Qatar decidiu que nós podíamos inscrever mais jogadores para a Liga dos Campeões. Portanto, abriu o budget vagas. Para mais vagas. E o Aaron veio nessa perspectiva. E veio só na perspectiva de fazer os jogos da Liga dos Campeões. O Sérgio Rico, o guarda-redes, também exatamente o mesmo. O Asdi também. O Rodrigo não veio nessa perspectiva, mas como teve uma lesão com alguma gravidade, tive que o tirar da lista da competição interna e pôr outro elemento. Sim, senhor. Acho que para terminar, ia-lhe perguntar o que é que falta fazer no Qatar, e que nos deixasse aqui com uma. O que é que falta? O Qatar é isso que eu acho que falta descentralizar. Não, o que é que falta para si a nível pessoal no Qatar e futuro, e qual é os objetivos futuros? Ganhar. Quero ganhar um título no Qatar. Ok. É importante. Eu não sai de lá. Não quero. Não é isso. Estou a brincar, estou a brincar. E sabe, chega uma altura da minha vida que um desafio pessoal também é importante para mim. Eu não vejo já aquele animal com uma ânsia tremenda. As coisas, quando tiver que acontecer, acontecem. Eu faço o meu trajeto, tenho a minha realização pessoal e desportiva, também é importante para mim. E portanto estou bem, não vou estar lá toda a vida, claro. Como é evidente. Quero ir a outros campeonatos, quero ir ao Brasil, não me canso de dizê-lo, gostaria de experimentar o Inglaterra. Esse de facto é um grande objetivo que tenho, mas estou nesse aspecto. Tenho um projeto, sei aquilo que nós pretendemos, ainda há muita coisa para crescer, e quando achar o momento de sair, assim eu farei, e motivado para abraçar outro projeto. E voltar a Portugal é uma ambição? Ou... É uma possibilidade. Para um grande? Para um menos grande? Ou só para um grande? Só para um grande. Sou muito sincero. Só seria numa condição de ter um projeto de equipa grande. De outra forma, não me parece que seja possível. Naturalmente. É isso. Para terminar, eu queria só. Deixa eu ver que horas são. Ainda temos tempo. Queria terminar aqui com uma. Queria que só, para terminar em beleza, uma história que o tenha marcado, a história que mais o marcou com um jogador, com uma equipa, um momento que nunca esqueça. Assim, que viveu num balneário com um jogador. A nível pessoal ou profissional. Tenho tantos. Nós falámos daquele minuto 92. O Cássio agarra a bola, o avançado podia fazer falta, acabava ali o jogo. Lá está
e o Cássio, com uma bola longa, faz um lançamento para o Isma. O Isma acho que falha o remate ou dele Na orelha. Sim. na orelha e a bola lentamente vai entrar. É um momento extraordinário. O dia no Jamor é fantástico. É fabuloso, de facto. Vivi como jogador, a experiência não foi tão boa porque foi a final do Very Light e não tenho boas recordações daquele dia de maneira nenhuma. Não, mas de facto, a final do Vitória, depois tenho outros jogos como jogador no Feirense, quando subimos divisão. Um célebre jogo no Vitória que estamos a perder 3-0 com o Sporting, empatamos 3-3 e se houvesse mais 5 minutos teríamos ganho o jogo. O jogo na Irlanda do Norte, naturalmente. Na Irlanda do Norte, de facto, naquele momento quando vais para entrar e começas a fazer O filme. a fazer o filme desde tu nasceste até chegares àquele dia. Eu trabalhei tanto para isto de facto é um momento único, porque é a ambição, é o sonho máximo de um jogador, e nós passamos por tanta coisa boa e má, com privação e com prazer, é um momento que nos vem tudo, aquela memória a 1000 a hora que nos faz pensar tudo, e portanto há aqui grandes momentos. E até tem essa camisola num quadro em casa, portanto acho que mostra a importância que foi esse dia. Sim. O Ricardo teve em sua casa, não sei se sabe. Não, mas vi. Em sua casa, Deve ter falou com a visto, família toda. já apareceram as Já fotos. apareceu. Não, tem lá, essa aí não sei. Não Número sei. 15, penso eu. Pronto. Não sei, mas vou-lhe dizer, ela saiu. Eu tinha oferecido essa camisola ao meu irmão. Entretanto, infelizmente, o meu irmão faleceu. E eu pedi na altura à minha sobrinha se me podia devolver a camisola, porque queria emoldurá-la e, portanto... Muito bem. E era uma forma também de homenagear o meu irmão. E tem um valor especial. E lá está, aqui passamos por muitas memórias, por esta longa carreira, por este longo percurso que tem no futebol e que certamente continuará e com muito sucesso que nós, Foi bom que nós desejamos. voltar a relembrar, foi É isso. excelente. Espero que tenha tenha gostado. sido útil. Impecável. É isso. Adoramos. Nós gostámos muito, esperamos que o Pedro também tenha gostado. Adorei. É bom relembrar, é bom. Havia muita coisa mais para falar, mas pronto. É isso. Mas senti-me muito à vontade e parabéns pelo programa, porque de facto é algo diferente e que nos faz relembrar aquilo que foi Obrigado, as nós. nossas vivências como profissional. Obrigado nós, obrigado Obrigado. a todos que estão aí em casa. Não se esqueçam de seguir o Fora Ponto de Jogo e, claro, acompanhar o futebol do Qatar, que vai crescer bastante, acompanhar os jogos do Pedro e portanto, agradecer também à RFM por nos ter aqui e continuação de uma boa semana. Um abraço, até ao próximo episódio. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.